Boa noite, seja bem-vindo à celebração da Igreja Batista Boas Novas. Eu leio o Salmo 100. De pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente. Cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disso, o Eterno é Deus. E Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais. Transborda em inefável amor e é leal para sempre. Veja como um salmo tão pequeno há tantas razões para nós celebrarmos a Deus. Friso principalmente o primeiro verso, Salmo 100, versículo 1. Deem a Ele um lindo sorriso de presente. Se alegre, porque o seu Deus reina, o seu Deus é bom, o seu Deus cuida de você. Vamos adorar o Senhor. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Eu era órfão, hoje sou filho. Receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos,
somos os teus filhos. Somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Nesse momento de ofertas, de dízimos, de dedicar ao Senhor nossos recursos, nossos bens, de reafirmar através dessa dedicação que pertencemos ao Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso dono, o nosso proprietário, e se é nosso proprietário, portanto é proprietário de tudo que nos concerne, não só bens, como também trabalho, família, filhos e tudo mais. Eu quero ler Lucas 6,38, uma palavra de Jesus para os seus discípulos e também para mim e para você. Diz assim, conforme registrada pelo evangelista Lucas: tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Palavras do Senhor Jesus, numa versão mais antiga, não é? Você vai ler assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante, deitarão no vosso regaço, pois com a medida que vocês medirão vocês também. Aqui na Bíblia, a mensagem, isto foi colocado de uma forma a fazer mais sentido para nós, não é? O Senhor diz aqui para
sermos generosos. Eu quero lembrar que na semana passada eu falei para você sobre as motivações para ofertar, baseado em 2 Coríntios capítulo 9. Falei da motivação de dar por obrigação, a motivação de dar para receber de volta, a motivação de dar por gratidão. Falei da motivação de dar por generosidade e também da motivação de dar sacrificialmente, dar porque há uma visão, e essa visão a gente quer ver realizada, que é a visão de Deus, a visão de salvar pessoas, de pastorear pessoas, de cuidar de pessoas, de discipular pessoas. Essa passagem fala da motivação da generosidade, e Jesus diz que generosidade produz generosidade. Eu quero lembrar você de uma passagem no Antigo Testamento, em 1 Crônicas capítulo 29, em que o rei Davi, ele faz todos os preparativos para prover recursos para a construção do grande templo que seu filho construiria logo após a sua morte, logo após a morte de Davi. E ali a passagem diz, você pode ler lá, é muito interessante a passagem. Ela diz que Davi, durante todo o seu reinado, ele ajuntou muito ouro, muita prata dos povos com os quais Israel se defrontava na guerra, e ele guardava esses despojos para o Senhor. Diz também que Davi, além disso, ele pegou dos tesouros que ainda ele tinha pessoalmente, e ele deu muito ouro, muita prata para a construção do templo. E aí Davi faz um desafio: quem está disposto hoje a dar dádivas generosas para Deus? E aí os líderes das famílias, dos clãs, das tribos se levantam e dão grande quantidade, com grande alegria de coração, e depois o povo também traz. E lá no final, quando Davi vai agradecer a Deus por esta grande oferta levantada, ele diz: Senhor, não veio de nós mesmos sermos tão generosos assim com a tua casa, foi o Senhor que nos deu essa bênção. Sabe, há uma graça chamada graça de dar, a graça de contribuir, a graça de ser generoso, tanto com o reino do Senhor, como também com as implicações do reino, que é cuidar de vidas necessitadas, quer investir no pobre, no irmão necessitado, quer investir em missões, quer investir no culto, na manutenção da família espiritual. Essa graça de dar é que eu quero desafiar você a procurar cada vez mais. Senhor, dá-me esta graça que o Senhor deu ao povo de Israel em várias fases da sua história, que o Senhor deu à igreja de Filipenses, conforme está narrado lá em 2 Coríntios capítulo 8. Paulo diz que aquela igreja recebeu a graça de dar, e eles não só receberam esta graça de dar, como eles também quiseram crescer nesta graça de dar, contribuir, sabe, dar o dízimo, dar ofertas. Não é uma questão de obrigação, não é uma questão de querer receber em troca, é uma questão de receber essa graça de Deus, de a gente doar, de a gente se dar, de a gente entrar numa relação com Deus, de dar e receber constante. Eu desafio você, cresça na graça de dar. Há pessoas, muitos crentes mesmo, infelizmente, que ainda não conhecem essa graça, e eles dizem: eu estou bem, olha lá, estou com o meu trabalho, estou com a minha vida normal. Pode ser, mas não experimentando essa graça, fica faltando algo muito importante, sabe? Porque Deus quer que a gente cresça nessa graça, nessa dádiva. Ele quer nos dar essa bênção de sermos generosos, de sermos liberais. E aqui na passagem que eu li, Lucas 6,38, o Senhor diz
que haverá uma grande recompensa, um grande retorno, porque é uma lei que o Senhor inscreveu no universo que Ele criou. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente se doa, mais a gente é feliz, mais a gente é realizado. Por isso Jesus também disse, nas palavras do apóstolo Paulo, que mais felizarda coisa é dar do que receber. Não doe, não oferte para receber, oferte como um fim em si mesmo. Eu quero dar, quero doar ao Senhor, eu quero ser uma bênção para a minha igreja, onde o Senhor me colocou por sua graça, onde o Espírito Santo me batizou, me mergulhou, e eu quero ser uma bênção para todos que estão ao meu redor. Que Deus abençoe você. Hoje eu começo um projeto que eu quis começar já no começo do ano, que é pregar no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele tem muito a ver com o livro de Apocalipse. Nós falamos, durante as pregações do livro de Apocalipse, que ele tinha os fatos do livro de Gênesis, o autor do Apocalipse, o apóstolo João, em sua mente quando ele escreveu o livro de Apocalipse, não só do Gênesis, de Êxodo também. Então é um livro chamado Livro dos Inícios, o livro dos começos, e há muito para a nossa vida aqui. Eu não quero, esgotar todo o assunto desses capítulos. Eu pretendo pregar 10 semanas no livro do Gênesis, apesar de ele ter 50 capítulos. Eu não vou esgotar tudo, mas eu quero dar uma visão para você do que tem neste livro. Os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis falam sobre o início de muitas coisas, o início do mundo, do universo, o início dos povos, o início do pecado, o início das línguas, o novo início, por ocasião do dilúvio. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis são a primeira divisão deste livro. E hoje eu quero focar no capítulo 1 e 2. Não vou ler esses capítulos inteiros, mas vou ler alguns versos apenas, começando no capítulo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é uma das passagens mais polêmicas, da Bíblia, porque ela apresenta este universo criado, os céus e a terra, que na linguagem bíblica equivale a falar de toda a criação, toda a natureza, do universo, numa linguagem mais da nossa geração, dessa época moderna e pós-moderna. O universo foi criado, ele não existiu por acaso, ele não teve uma criação, ele não nasceu espontaneamente, ele foi criado. E essa passagem, ela é muito interessante, Gênesis 1 e 2 também, porque mostra que a matéria não é eterna. Não sempre existiu a matéria, não, teve um começo. Eu queria dizer para você também que muitas pessoas têm dificuldades, muitos cristãos têm dificuldades, por exemplo, em conciliar essas passagens com aquilo que a ciência, os cientistas, os astrônomos, os físicos, etc., dizem. Mas quero já dizer para você de antemão que a Bíblia é a ciência, a boa ciência,
A ciência enquanto estudo sério, sem pressupostos ideológicos. A ciência enquanto investigação dos fatos, ela está parelha com as Escrituras quando diz que o universo teve um início. A teoria, isso não foi comprovado ainda, é uma teoria científica, portanto não comprovação ainda, mas a teoria científica mais atual, mais forte no meio científico hoje, é de que o universo teria começado com uma grande explosão, o chamado Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos, e a partir dessa primeira explosão, desse início, o universo então começou a se expandir, e aí vieram as galáxias, vieram os planetas. A Terra, segundo esta teoria, tem aí cerca de 500 bilhões de anos. Os peixes, os oceanos. Depois, quando chega no homem mesmo, o homem como nós temos hoje, né? Civilização humana, 20 mil anos atrás, este início de civilização humana. Então eu quero dizer para você que o objetivo do livro de Gênesis não é dar um relato científico da criação, mas um relato teológico, um relato que mostra que o mundo existe, o universo existe, porque o Criador quis fazer. Aliás, você sabe quantas vezes aparece a palavra Deus só nesse primeiro capítulo de Gênesis? 35 vezes. 35 vezes. Por quê? Porque aqui, neste livro, assim como na Bíblia toda, é o mundo onde Deus reina. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. A Bíblia as Escrituras simplesmente revelam que Ele existe e que Ele é o Criador. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, pela fé entendemos, cremos, compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, é uma questão de fé, de fato, não uma questão de ciência, a gente crer que Deus é o Criador do universo. A ciência tem mostrado que houve um início. As Escrituras mostram que houve um início também, e que esse início, ele tem origem no Senhor Deus, no Deus triuno, ok? Há muitas teorias, né, a respeito desse relato aqui, que nós vemos de versículo 3 até o final do capítulo 1, que é o verso 28, o verso 31. Há muitos relatos, há muitas teorias sobre esse relato. Eu vou falar algumas para você, tudo isso a título de introdução, né, do livro de Gênesis. Você lembra, né, que a narração aqui, ela diz, disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E aí vai se falar do segundo dia, tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã do terceiro dia, tarde e manhã do quarto dia, tarde e manhã do quinto dia, do sexto dia, e finalmente chega-se no sétimo dia, que é o Shabat, o descanso que Deus estabeleceu a Ele próprio nessa semana de dias, né, da criação. E há muitas teorias para entender como é que é isso, né? São dias de 24 horas, então essa é a primeira teoria, não é? Que são dias de 24 horas e que Deus fez tudo aparecer em 7 dias, ou 6 dias, porque o sétimo dia Ele nada criou, Ele descansou,
mas Ele fez tudo aparecer em 6 dias e 24 horas. Essa compreensão, essa leitura do texto, ela tem muitas dificuldades, porque há coisas aqui que levariam muito mais do que 24 horas para acontecer. Não faz sentido essa leitura, né? Mas há uma outra teoria, pessoas que leem a palavra de Deus e imaginam que cada dia desse se refere a uma era de milhões de anos. Isso até no sentido de fazer uma conciliação com essa teoria do Big Bang, né? E aí fala-se então que houve uma primeira era, e nessa era então Deus criou a luz. E aí houve uma segunda era, e nessa era Deus criou a terra seca, fez separação da terra seca com as águas. Mas há uma dificuldade também com essa teoria, pelo seguinte: no terceiro dia, que seria a terceira era, Deus cria as plantas, a flora, né? Mas Deus cria o sol só no quarto dia, ou na quarta era, né? Para seguir essa teoria. Isso não faz sentido também. Então há dificuldades com isso. Uma terceira teoria é que esses dias, eles não são dias de criação e nem eras, eles são dias de revelação. Quando Deus entregou essa revelação, seja a Moisés ou a qualquer outro instrumento humano, né? Ele teria entregue por dias. Então no primeiro dia ele entregou a revelação de que ele fez a luz. No segundo dia ele entregou a revelação de que ele fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima do firmamento. E assim, esses dias seriam dias de revelação. Isso também levanta muitas questões que a gente não tem tempo de falar agora, mas eu estou falando só para você entender como que ler as Escrituras. Primeiro que é um direito de qualquer crente em Jesus ler as Escrituras, mas como que ler as Escrituras leva muitas vezes, dependendo das lentes que estamos usando para ler, né? Das lentes nossas, filosóficas ou da nossa cosmovisão a respeito do mundo, leva-nos a ter diversos entendimentos que devem ser checados, muito bem checados, com o texto bíblico. Essa teoria não parece ser também uma teoria acertada, por N razões. Há uma outra teoria que seria a teoria dos dias de proclamação. Esses dias eles seriam os dias quando Deus fez a proclamação. Então Deus disse: haja luz, e aí se processou então no universo todo uma série de movimentos, uma série de fenômenos que resultaram na criação da luz. Aí Deus declarou a palavra: haja separação entre as águas que estão abaixo do firmamento e as águas que estão acima. E aí então se deflagrou um processo aonde isso veio acontecer, seja lá em quantos mil ou milhões de anos. É uma outra ideia que se tem tido. Uma outra teoria que ganhou muita relevância no meio teológico é a teoria do intervalo, né? Em que do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis 1 teria havido um intervalo de milhões de anos, por conta da revolta de Satanás, da rebelião dele contra o Senhor, da sua expulsão dos céus, e isso afetou a terra, afetou o universo criado. E aí então, quando começa no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, segundo essa teoria de interpretação, está se falando aqui de uma recriação, e não mais da criação, porque a criação teria acontecido no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí houve um intervalo de milhões de anos, onde aconteceram, por exemplo, a rebelião de Satanás, a criação dos anjos, antes disso ainda, e houve um caos na criação. E aí os versículos 3 em diante, quando fala dos dias da criação, se refeririam à maneira como Deus recriou. Isso também, por mais interessante que seja essa posição, ela não tem nenhum respaldo no restante das Escrituras, nenhum. Então, não parece ser algo muito bom, né? Temos uma outra teoria, a sexta, que é a teoria da evolução teísta, e tem muitos crentes advogando essa teoria, né? Que é o seguinte: é pegar a ideia da evolução, da teoria da evolução, e colocá-la com roupagem teológica, né? Quer dizer, Deus é o Criador, segundo essa teoria, Ele criou, mas a maneira como Ele fez com que as coisas viessem à existência, principalmente a questão dos animais e do ser humano, teria sido através de evolução processual. Isso também parece ser assim um pensamento modernista, né? Um pensamento que não tem muita base nas Escrituras, ok? Mas tem uma sétima, e esta que eu queria apresentar para você como sendo a melhor possível, pelo menos por enquanto, né? Estamos diante de um texto muito difícil mesmo, muito difícil de se compreender, ainda mais se a gente vai com olhos do século 20 e 21 para ele. Ele foi escrito há milhares de anos, e a gente vai com olhos de ciência, né? Eu quero saber como é que foi. E esse texto, ele não se propõe ser um texto científico, ele se propõe ser um texto literário, um texto que a gente percebe que ele foi organizado. O autor desse texto, ou o editor, ou os dois, eles fizeram um arranjo muito bem feito, muito bonito, e a intenção não é mostrar como foi a criação, mas sim por que a criação existe. Ela existe porque Deus criou. As coisas existem tais quais são porque uma mente de um Deus pessoal criou e projetou e planejou e fez. Esse é o propósito dessa passagem, e não mostrar como é que foi. Por isso, uma leitura científica dessa passagem não vai dar em nada, vai dar em choque, porque não é o objetivo do capítulo 1 e 2 de Gênesis responderem a essas questões da ciência. O objetivo é mostrar, sim, que a criação é um produto divino. Veja só, quando eu falei de um texto organizado literariamente, olha que interessante. O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Isso no hebraico, e ela precisava de forma, né? Se é sem forma e vazia, é preciso dar forma. A palavra forma no hebraico é tohu, T-O-R-U na nossa língua, né? Tohu. E diz que a terra era vazia. Ora, o que é vazio precisa ser o quê? Preenchido. A palavra hebraica é borru. Só aqui você já vê um jogo de palavras interessante, tohu e borru. Tohu é preciso dar forma, é forma. Borru é preciso preencher. Então veja que interessante. O tohu a gente vai encontrar no dia 1, no dia 2 e no dia 3. Porque no dia 1, Deus ele faz a luz, separando-a das trevas. No dia 2, ele faz os céus, separando-o das águas. No dia 3, ele faz os mares, separando-os da terra. Então isso aqui é dar forma. Ele deu forma, é o tohu. Aí nos dias 4, 5 e 6, olha que interessante, ele preenche com sol, lua e estrelas. Isso preenche aquele primeiro dia.
porque Ele cria luz separando das trevas. Agora precisa preencher, deu forma, agora precisa preencher. No quinto dia, a mesma coisa com os céus e as águas do segundo dia. O que vai nos céus? Aves. O que vai nas águas? Peixes. E no dia 5 então diz que Deus preencheu a sua criação com aves e com peixes. E da mesma forma, o dia 3, quando diz lá, mares e terra, que Deus deu forma, Ele separou o mar da terra. E no dia 6, Ele preenche isso, preenche a terra com o quê? Com homens, com seres humanos, e preenche os mares com os seres aquáticos. Então veja, é um arranjo literário organizado. Isso quer dizer que a intenção desse capítulo 1 de Gênesis, e o 2 também, é mostrar por que, como eu já disse, que o universo foi criado e não como ele foi criado. Mostrar como as coisas vieram a existir, esse é o papel da investigação, da ciência, dos estudos que se fazem. Mas a Bíblia dá a resposta que muita gente não pergunta, né? Por que foi criado? Por quê? E aqui eu queria já pular para uma outra questão, né? Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, está falando Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que significa deuses. Por que chama Deus de deuses? Há muitas teorias sobre isso também, inclusive na língua hebraica, né? Mas isso fica muito mais insinuante quando no versículo 26 diz assim: então disse Deus, então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a espécie e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, criou Elohim, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher, os criou. Veja que interessante. Deus fala, façamos. Eu não estou sugerindo que aqui a gente tenha que entender que o texto de Gênesis está ensinando já sobre a doutrina da Trindade. Não está ensinando sobre a doutrina da Trindade, mas está dando sinais, está dando pistas daquilo que o Novo Testamento vai revelar com tanta clareza, que o Deus Criador dos céus e da terra é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a grande questão com relação à criação e Deus é: por que Deus criou o universo? Por quê? Será que Ele precisava de gente para ter comunhão com Ele? Veja bem, se Ele é um Deus triuno, Ele tinha uma eterna comunhão entre Ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma eterna comunhão. Ele não estava sozinho. Deus não é um Deus solitário, um Deus que precisa de alguém, porque Ele se planifica, Ele era completamente realizado, autorrealizado nessa comunhão divina que havia dentro da Trindade. Então Deus não criou, como eu já ouvi algumas pessoas falando, Deus criou o homem porque Ele queria alguém para conversar, para se relacionar. Não. Sabe por que Deus criou? Toda a Bíblia dá testemunho disso. O livro dos Salmos diz que o amor de Deus está em todas as suas obras. Deus criou simplesmente como expressão do seu amor, da sua graça, transbordou, o seu amor e sua graça transbordaram em atos de criação, assim como também transbordaram em atos de salvação, porque antes mesmo da criação do mundo, Deus já providenciou a salvação desses seres humanos que Ele estaria criando. Por quê? Porque o amor dEle o leva a criar, o amor dEle o leva a salvar. Então essa é uma questão muito interessante. Outra questão interessante a respeito da criação do homem e da mulher é que há duas narrativas desta criação aqui. A primeira no capítulo 1 e a segunda no capítulo 2.
O que mostra, mais uma vez, que não é intenção desse texto que ele seja lido cronologicamente, mas é um texto que tem conteúdo teológico para mostrar que Deus criou o ser humano, que Deus teve propósito ao fazer isso. E aqui diz que a imagem e semelhança dele foram colocadas tanto no homem como na mulher, não é? Às vezes a gente pensa no homem como imagem de Deus, no homem masculino, isso é errado. A imagem de Deus, ela é vertida no homem e na mulher. Então tem coisas no homem que reflete a imagem de Deus e que está na mulher também, mas tem coisas que está na mulher e que reflete a imagem de Deus, que está no homem também, e tem coisas em ambos que não tem no outro e que reflete a imagem de Deus. Por exemplo, a mulher é intuitiva, o homem é racional. Há essas duas coisas em Deus, né? A intuição, a racionalidade e tudo mais. Então, lembrando, né, que o casamento instituído por Deus, ele é uma maneira de demonstrar para a sociedade, para as outras pessoas, como que é a Trindade. E quando nasce filhos, então fica mais claro ainda. Como é que é a Trindade? A Trindade é uma família. É uma família que se reflete no casamento e nas famílias humanas. Eu quero terminar, não tenho tempo de ler o relato, mas você sabe, né? Deus criou o homem Adão e a mulher Eva e os colocou dentro do jardim. O que foi criado primeiro, né? Primeiro foi criado o jardim. E aí, a gente poderia bem dizer que Deus criou o homem para o jardim, né? Deus criou o homem para cuidar daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. E aqui é uma verdade muito importante, que nós viemos a este mundo, Deus nos deu vida, para nós fazermos alguma coisa que seja útil para a sua criação e para a humanidade em geral. Nós estamos aqui não é para ocupar espaço, não é simplesmente para sobreviver cada dia. Nós estamos aqui para trabalhar no jardim que Deus nos deu para cuidar. Nós estamos aqui para cultivar a terra, para cuidar da terra. E a minha palavra para você é: descubra o seu lugar neste mundo que Deus criou. Descubra o seu lugar nessa criação tão magnífica que Deus criou. E através de Jesus, você pode descobrir isso e encontrar o seu propósito de vida. O sétimo dia, o Shabat, muitas pessoas entendem erradamente. Deus estava cansado de trabalhar e aí ele descansou. Não é essa a ideia. A ideia é que Deus criou tudo que ele queria criar. Ele criou tudo que ele quis criar, tudo que ele projetou, tudo que ele planejou, ele criou. E aí era o bastante, era aquilo perfeito, lindo, magnífico. E aí então ele parou de criar. E aí se diz que ele descansou, mas não é o descanso do ócio, nem o descanso da inércia, é simplesmente o descanso de quem criou uma obra, quem fez algo e agora parou de criar. Uma outra coisa interessante, que várias pessoas também falam, que nos 5 primeiros dias, quando Deus criou, quando fala, né, quando narra literariamente, como eu já lhe disse, não cronologicamente necessariamente, mas teologicamente, quando diz ali que Deus foi criando, né, o universo, diz que ele viu que era bom. Mas quando criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Esse muito bom não quer dizer que era melhor do que o que ele já tinha criado. Não, muito bom significa é o bastante. Completei, está tudo dentro do meu propósito, como Deus falando, ele falando com ele mesmo, as 3 pessoas dialogando, nós terminamos, eu terminei, Deus dizendo a ele mesmo, eu terminei,
ok? E isso nos diz muito sobre o nosso descanso também. O nosso descanso não é para a gente ficar sentado no sofá vendo série da Netflix o dia inteiro no sábado ou no domingo. O nosso descanso é para a gente celebrar a Deus, para a gente lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu quero agora então passar para as aplicações bem rápidas desses 2 capítulos de Gênesis, tá? Já falei algumas para você. Encontre o seu lugar nesse universo que Deus criou. Tem um lugar para você que ninguém pode ocupar, que Deus criou você para isso. Você faz ideia de quantos propósitos frustrados que não deram certo, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas? Quantos poemas que não foram escritos, quantas empresas que não foram criadas, quantas construções que não foram feitas, quantas famílias que deixaram de ser geradas, quantos casamentos que não aconteceram, quanta realização que ficou só no papel. Você faz ideia? Pois é, o lugar de maior desperdício que tem no mundo é o cemitério, porque ali tem muitos sonhos e projetos que nunca saíram da mente ou do papel. Então encontre o seu lugar, descubra para que Deus o criou, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que nós somos criados para as boas obras. Essas boas obras não é obras assistenciais, mas é fazer aquilo para o que Deus nos criou, entendeu? Então, se é na área de cantar, se é na área de escrever, se é na área de construir, se é na área de empreender, se é na área de liderar, seja a área que for, descubra o seu lugar, porque Deus deu esse mandato para a gente cuidar da criação que Ele fez, até a volta do Senhor Jesus, quando haverão novos céus e nova terra. Segunda aplicação Deus criou todas as coisas a partir do nada, e assim Ele continua fazendo nas nossas vidas hoje. Ele criou pela palavra dEle. Quando a palavra dEle declara algo, isto já detona um processo para que tal coisa venha a acontecer. É como Davi diz num dos salmos dele, Salmo 57, deste ordem para que eu fosse salvo. Esta salvação se processou no tempo, mas a ordem foi dada lá atrás. Da mesma forma, o apóstolo Paulo disse que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos salvos, redimidos por Jesus. Mas isso só se processou ao longo da nossa vida. Mas o que deu a realidade a isso? A palavra de Deus, o falar de Deus. Então, quando nós oramos, quando nós tratamos com Deus, nós temos que entender isso, que Ele traz à luz coisas, ainda hoje, pela Sua palavra. Ele fala e acontece, ou começa a acontecer. Uma outra aplicação que eu quero falar para você é que a criação, ela é diferente de Deus. O relato do Gênesis, como eu disse, é um relato teológico. Ele tinha alguns objetivos. Um deles é mostrar que o politeísmo, os deuses pagãos são falsos, eles não existem. O sol era um deus adorado na época em que o livro de Gênesis foi escrito, e o sol aqui no capítulo 1 de Gênesis é apenas um luminar. Esse relato foi escrito para mostrar que só tem um Criador, um Deus, um único Deus, que apesar de ser plural, apesar de ser triuno, é um só Deus. Então é um relato teológico para mostrar que enquanto a criação é distinta de Deus, Ele está presente em toda ela, ou conquanto a criação seja distinta do Senhor, não é como uma filosofia panteísta diz, O panteísmo ensina que tudo é Deus. Não, Deus é distinto da sua criação, mas Ele está presente na sua criação.
Ele está tão presente que nós vemos marcas dele em todo lugar, no sol, na chuva, nos mares, na fauna, na flora, marcas da presença ou assinatura do nosso Criador. E quero terminar dizendo para você assim: não vai haver conflito definitivo entre as Escrituras e a ciência, não vai, porque a ciência se presta a descobrir o como das coisas, e a teologia se presta a ler as Escrituras e a, pela fé, entender, compreender o que as Escrituras dizem. Eu espero que essa nossa caminhada pelo livro de Gênesis seja uma bênção para a minha vida, para a sua vida. A semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é a entrada do pecado na criação de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero terminar orando. Ó Pai, obrigado porque podemos conhecer-te, não apenas como Criador de todas as coisas, mas principalmente como nosso Pai Celestial, como nosso Salvador, como aquele que nos santifica, que habita em nós, o Deus triuno. E por conta desse conhecimento, Senhor, podemos olhar para a natureza, para a criação e enxergar-te nela, Senhor. Enxergá-la como fruto da Tua Palavra, fruto do Teu agir ao longo das eras, ao longo da história. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão daquilo que a Tua Palavra nos fala. Eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar dando um aviso para você, né? Você está acompanhando aí os noticiários? O prefeito da nossa cidade, ele já considerou Ribeirão Preto na fase amarela, que é uma fase em que ela, se mantendo estável, né? As igrejas poderão voltar a se reunir com aquelas medidas de segurança, só 30% das pessoas, né, na igreja, com distanciamento, com álcool em gel, com higienização plena do local, né, das reuniões e tudo mais, tá? Com medidor de temperatura na entrada. Você deve estar já vendo isso aí, já deve estar meio ansioso, né? Mas a minha palavra é: vamos observar, esse é o nosso consenso, né, com os demais líderes. Vamos observar como é que vai se processar aí esses próximos 15 dias, tá bom? E aí a gente poder voltar com segurança, voltar realmente com coração leve, né? E alegre também por rever os nossos irmãos, tá bom? Eu quero também dizer o seguinte: a gente está empenhada em preparar o berçário para os bebês da igreja. Nós temos nada mais nada menos do que 5 recém-nascidos na nossa igreja, fora aqueles que às vezes vêm, né, com um visitante ou outro, e aí a gente está querendo preparar o berçário. Nós já temos uma lata de tinta que foi comprada, e agora precisamos de alguém para pintar o berçário, precisamos de uma televisão para colocar lá para cânticos, para histórias bíblicas muito interessantes para as crianças dessa idade aí, tá? Dos meses, 1 aninho, 2 aninhos. Então, se você pode de alguma forma colaborar com isso, procure por mim, procure pela Vera, procure por qualquer líder, seu líder de célula, para que a gente possa tomar conhecimento, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero também falar desse projeto Varal Solidário, que a célula de Luciene e Marcelo resolveu fazer, e se você quiser ajudar, basta entregar roupas em bom estado para eles, para essa célula, para eles fazerem a distribuição entre aqueles que não têm condições de comprar. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quem é esse que vem
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,